Deixa eu baixar o volume aqui. Eita, a vida começa. Glória a Deus, a paz do Senhor. Uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Segunda-feira, estamos começando mais um Atrios Podcast aqui, que é o seu podcast cristão favorito. Hoje o nosso nobre reverendo não pode estar aqui. Eu acho que vai chegar mais tarde, né, Lisandro? Pastor Ricardo. Nós vamos começando aqui já esse Atos Podcast dessa segunda-feira. Já começando aqui, falando do nosso convidado, né? Hoje nós estamos com um convidado aqui especialíssimo, aqui, um convidado, uma celebridade. Talvez você está olhando aí, já entrando no Atos aí, você está falando o que? É o Ronaldo Jacaré lá? É o Jacaré do El Chan? Não é não. Até parece, mas não é. Talvez você está falando, é o Anderson Silva do UFC? Não, também não. É o Anderson, mas não Silva. É o presbítero Anderson. Glória a Deus. Da nossa igreja Ágape aqui. Uma boa noite, presbítero Anderson. Tudo bem? Boa noite, pastor Raul. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui participando hoje do Atos Podcast, né? Depois de algumas fugidas que eu dei, né? Hoje deu certo. Já era para ter vindo antes, já, né? Já era para ter vindo antes, mas hoje eu creio que esse momento já foi marcado por Deus para a gente bater um papo gostoso aqui, né? Glória a Deus. Gostou da apresentação e não fizemos? Eu não esperava menos, né, na apresentação. Assim, eu falei, deixa o dia que ele vir aqui, né? O irmão Anderson, nós temos uma amizade muito grande. Eu falei, deixa o dia que ele vir aqui. Mas eu falo assim, para deixar os irmãos que estão entrando, estão acompanhando aí, me atualizado, porque às vezes eles olham e vai achar que é o... É o Jacaré do El Chan que se converteu. Não, mas não é não, irmão. Você é parecido, mas não é não. É o irmão bênção de Deus, presbítero. Glória a Deus. Presbítero antes. Amém. Chegou também o reverendo, chegou ali também, já que está aí nos estúdios do Atos, aproveitando você que já está entrando aí, você que vai estar entrando posteriormente, já vai compartilhando, já vai comentando aí na nossa live. Lembrando que a nossa transmissão está sendo feita pela página da igreja, IAD Ágape Itapira. E logo depois também vai estar no nosso canal no YouTube, que é IAD Ágape Atrios Podcast. O seu podcast cristão favorito. Amém. Começando aqui, já conversando com nosso irmão Anderson, né, irmão? Anderson é daqui, nosso ministério Ágape, é o representante, é o que toma conta da parte de evangelismo e missões da nossa igreja. E hoje nós convidamos, já tínhamos convidado há algum tempo já, ele está aqui conversando aqui com a gente, porque é um setor muito importante, né, Anderson? Exatamente. A gente fala assim do ministério, questão do evangelismo, de missões e tudo. Todos os ministérios dentro da igreja do Senhor são importantes, né? Mas essa parte de evangelismo, missões é fundamental, né? Que é a parte que vai atrás das almas, vai buscar as almas. Como que você vê esse ministério hoje em dia e a sua importância assim dentro da igreja? Exatamente, pastor. Eu creio que seja o setor mais importante da igreja, porque é aquele que corre atrás das almas, né? Aquele que visita, aquele que ajuda. E uma coisa interessante, pastor, é que eu lembro até hoje também, da mesma maneira que eu fugi aqui do Atos Podcast, quando o pastor Ricardo me chamou para ser líder de evangelismo e missões da igreja, durante mais ou menos uns 3 meses, eu corri dele também. Eu falei, não, aceitar, né? Eu lembro disso. Não é isso que eu quero para minha vida, não. Eu falei, meu Deus, que setor da igreja, um setor onde dá muita dor de cabeça. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Mas o pastor Ricardo enxergou algo em mim que nem eu mesmo consegui enxergar. Que depois de tanto fugir, eu resolvi aceitar. E olha que coisa interessante, irmãos. Depois que eu aceitei, depois que eu comecei a evangelizar, a fazer visitas, a ajudar mais o próximo, a ficar um pouco mais próximo dos nossos irmãos, foi aí que eu vi que realmente é isso que Deus tem para a minha vida, e hoje é isso que eu faço com a maior felicidade do mundo. Porque, irmãos, é um setor muito difícil da igreja, na qual não são todos que querem fazer. Muito difícil. Mas foi incumbido a mim, e eu procuro fazer da melhor maneira possível. E, pastor Raul, uma coisa que é gratificante em fazer missões, o que é? É quando a gente está dentro da igreja e uma alma a qual a gente falou de Jesus, aceita Jesus. Eu creio que esse seja um momento maravilhoso na vida do missionário, quando a gente vê pessoas se convertendo e pessoas mudando de vida, através da palavra, através do amor do Senhor Jesus Cristo. É os frutos, né? Vamos falar assim, isso aí que você falou. É os frutos do trabalho que você vai desempenhando, fazendo esse trabalho de visita. E não, que nem a gente fala, né? E não é fácil, né?
você ir atrás, você acompanhar aquela alma, você trazer aquela alma para os caminhos do Senhor e tudo, não é fácil. Mas é que nem você falou assim, mas é uma coisa gratificante, né? Quando você vê essa alma se chegando a Cristo, você vê uma vez uma alma que você fez uma visita, essa alma vindo, se firmando nos caminhos do Senhor, e depois essa alma também dando os seus próprios frutos também. Porque é um trabalho muito gratificante, né? Na obra do Senhor. Não é fácil, sim, mas é que nem é gratificante você ver tudo isso, né? Aproveitar aqui, só interromper, nosso bispo chegou, que pode se sentir à vontade, bispo. Tá? Esse programa aqui, sem a presença do senhor aqui, parece que tá faltando alguma coisa. Vamos dar, deixa ele se posicionar aí já, tá? O bispo aqui da igreja, nosso pastor Ricardo. Uma boa noite para o senhor, pastor Ricardo. Boa noite, pastor Raul, boa noite ao presbítero Anderson. Boa noite, Pai Senhor. Todos os irmãos que estão acompanhando o Atos Podcast essa noite. Pastor Raul, que esse negócio de bispo, né, rapaz? É um jeito carinhoso, tá, do senhor. Eu brinco antes, eu falo assim, se fosse nos tempos de Jesus, o pastor Ricardo estivesse lá, ele ia ser o 13º apóstolo, com certeza. Porque é um homem de Deus aí, que tem uma comunhão, tem uma intimidade com Jesus aí. É um título que lhe cai muito bem, viu, pastor? Não. O quê? Apóstolo? Apóstolo, bispo, reverendo. Tudo. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Servo. Glória. Amém. Tem melhor função do Glória. Na verdade, não sei se vocês sabem, bispo é presbítero, é ancião, é tudo, né? Então o senhor é um presbítero, o senhor é bispo. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui hoje felizes em receber aqui meu amigo, presbítero Anderson, juntamente com meu nobre amigo, pastor Raul. Já falamos aqui, já para o pessoal não confundir, né? Eu acho que o pessoal às vezes... Cantor da IEA de Ágape Itapira. Falei, eu estava falando aqui antes de começar, pastor, que às vezes os irmãos às vezes entram logo na live assim, confunde, acha que é o jacaré do Tchan lá, do Tchan, mas não é não, viu, irmãos? Você que está entrando aí agora, às vezes você fala, é o Alexandre Pires, também não é não, é o presbítero Anderson aqui, homem de Deus abençoado. E pastor, seja sincero, que elegância que esse homem tá, hein? Ele tá muito legal, eu gostei da camisa. Gostei. Glória a Deus. Um dos convidados mais elegantes que já passou aqui pelos Atos aqui. Alguns me chamaram de surfista prateado, mas... Benção. Glória a Deus. Aproveita, só mandar um abraço aqui já para os irmãos que estão entrando. Nosso irmão Maico já está aqui nos acompanhando também. Nossa irmã Márcia Tavares também, irmã Lúcia, tá tudo já nos acompanhando, aproveitando você que já está aí. Não se esqueça de estar compartilhando lá na página do Facebook, para a gente estar alcançando o máximo de pessoas possível. Nós estamos aqui hoje, para aqueles que estão entrando agora, nosso irmão presbítero Anderson, que é responsável pelo departamento de evangelismo e missões aqui da nossa igreja. E nós estávamos falando um pouquinho, né, Anderson? Falando assim que é um trabalho muito importante dentro da igreja, né? O Ministério de Evangelismo, isso é muito importante. Só que nem você está falando assim, não é um trabalho fácil, mas é gratificante, né? Quando você corre atrás das almas, você vê essas almas se rendendo. Mas só para ver se alguns que não conhecem você, conta um pouquinho assim da trajetória, como que foi o seu primeiro encontro com o Senhor, quando você se converteu, quando você entrou para os caminhos do Senhor, para a gente traçar essa linha até você chegar hoje naquilo que o Senhor, vamos falar assim, naquele trabalho que o Senhor incumbiu você de estar fazendo, que é o evangelismo e missões. Como que começou o seu encontro com Jesus? Olha que interessante, irmãos. Hoje eu, como líder de evangelismo e missões da Igreja Ágape Itapira, eu lembro de quando, há um tempo atrás, eu vivia no mundo, né? Alguns já me conhecem, outros não. Vou dar um breve testemunho. Há um tempo eu fui envolvido com droga, com bebida, né? Vivi uma vida, irmãos, que só Jesus na causa realmente. E por que eu acho interessante hoje eu ser líder de evangelismo e missões? Porque quando os familiares, as pessoas já olhavam para mim e falavam que não tinha jeito, teve um irmão, o Fabinho, lá da Fonte de Missões, mesmo vendo eu na situação... Abriu parênteses, um abraço para todos os ministérios, Fonte de Missões. Não repara não, que você está acostumado comigo. Estou acostumado. Então, meus irmãos, olha para você ver que interessante. Nem a minha família mais já aguentava mais a situação que eu vivia. E foi aonde Deus tocou no coração de um homem de Deus, meu amigo Fabinho,
que mesmo me vendo naquela situação, ele sempre ia lá falar de Jesus para mim. Quantas das vezes eu estava alcoolizado e drogado, meus irmãos, e aquele menino não enxergava que nem todos os outros enxergavam. Ele olhava em mim e falava assim, você tem um grande potencial para ser um homem de Deus. E ele sempre levava a palavra para mim, independente da maneira que eu estava. Aí, irmãos, numa determinada época, eu fui visitar uma igreja. De tanto ele falar, eu resolvi visitar uma igreja. Visitei uma igreja, irmãos, e no dia que eu visitei a igreja, eu só senti medo. Porque eu tinha muito medo desse negócio de manifestar o demônio nas pessoas e essas coisas. E eu fiquei com muito medo. E justo nesse dia o pastor foi diretamente em mim e disse, Jesus muda a história da tua vida agora. Mas ainda assim, irmãos, eu não senti a presença de Deus, não senti nada, só senti medo. Aí fui embora para casa. No outro dia eu estava trabalhando em casa mesmo. E eu trabalhando, eu falava assim, eu não vejo a hora de ir para o boche, porque eu não senti nada. Aí eu me lembro até hoje, pastor Raul, que eu coloquei um louvor da Aline Barros, Ressuscita-me. Falei, vou colocar um louvor, ver se ajuda aqui, porque eu tô louco de vontade pro boche. Irmãos, a hora que começou aquela parte, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Meus irmãos, eu senti a coisa mais extraordinária e maravilhosa na minha vida, a qual nem mulher, nem droga, nem bebida e nem o mundo me deu. Que foi uma coisa que veio queimando de baixo para cima e subindo, e eu comecei a chorar. Fui batizado pelo Espírito Santo, e irmãos, estou aqui até hoje, há 10 anos na presença do Senhor. Glória a Deus. A honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Está conosco o meu cunhado André Souza, o melhor técnico de som de Itapira, segundo o Elisandro. Um abraço, André Souza, meu cunhado, meu amigo. Também o irmão Walter, da ICPI, meu amigo. Um abraço para você. Estou te esperando aqui qualquer dia desse para adorar a Deus conosco. Tem uma irmã que também, não sei se vocês conhecem, irmã Joyce Bernardo. O senhor conhece? Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança dessa senhora. Marcando bastante pessoas. Vamos voltar aqui, uma coisa muito interessante. Tem várias pessoas que estão nos assistindo hoje e que vão nos assistir posteriormente. Presbítero Anderson, hoje ele toma conta que ele é responsável pela área, eu creio que o pastor Raul já explicou, né? Faz parte da Secretaria de Evangelismo e Missões aqui de nossa igreja local aqui de Itapira. E, para quem não sabe, é responsável por visitas, por assistência, evangelização, enfim, tudo que abrange assim a evangelização, o presbítero Anderson é responsável. Glória a Deus. E o que nos chama a atenção, e eu quero frisar aqui nessa noite, irmãos, hoje ele cuidando de pessoas, visitando pessoas, mas contando testemunho que nem sempre foi assim. Nem sempre. Foi viciado, álcool e drogas. Aonde eu quero chegar, irmão, antes? Inúmeras mãe, pai que estão aqui e têm seus filhos. Às vezes as pessoas mesmo que vão nos assistir ou estão assistindo têm problemas com drogas. E eu creio, e do mesmo jeito que Jesus mudou a minha e a sua vida, também pode mudar a vida dessas pessoas. Sim, o senhor crê dessa forma? Eu creio dessa forma, com qual certeza. Qual era o tipo de droga que o senhor usava, assim? Porque eu era mais... Irmãos, a gente não fala isso para divulgar nada, não. A gente fala isso para os irmãos entender que hoje a gente brinca, a gente sorri, é porque realmente o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. O André aqui, meu cunhado, ele pode, né, um dia, se alguém tiver o prazer de conversar com ele, ele me conhece, já viu inúmeras situações, me aconselhou muito, me ajudou muito, e hoje nós se alegra, a gente dá risada, a gente brinca, mas eu, irmão, antes saímos, eu era viciado em álcool, em cocaína, enfim, mas eu estou aqui hoje, e não estou só, porque do mesmo jeito tem um irmão aqui do meu lado, que é bênção, que tem ganhado almas, Deus tem usado a vida dele aí
para ganhar inúmeras famílias aqui na cidade de Itapira. Aleluia, Jesus. E conta aí para nós, irmão Anderson, qual que é a droga Glória a Deus. O senhor mais assim... Sim, eu era, pastor, inicialmente eu era viciado em álcool. Depois do álcool foi um pulo para cocaína. E depois da cocaína foi onde eu cheguei um pouquinho mais abaixo do fundo do poço, foi quando eu comecei a usar cocaína misturado com pedra. Que é o mesclado que eles falam, né? É um caminho... Não é um mesclado, é pior ainda do que isso, pastor. Eu não sei. Porque é cocaína, eles batem a pedra e misturam junto direto com a pedra. Coisa do diabo, né? Coisa do diabo. Mas olha para você ver que coisa interessante, pastor. Depois que eu comecei a usar isso aí, foi onde eu cheguei lá no fundo do poço, um pouquinho abaixo do fundo do poço. Mas, pastor, eu creio que tudo isso que eu passei na minha vida foi para um dia usar de testemunho para ganhar almas para o reino de Deus. Por quê, pastor? Muitas das pessoas que a gente visita, eles falam assim para mim: irmão Anderson, mas o irmão não sabe o que eu estou passando. E eu tenho conhecimento de causa do que as pessoas estão passando nas drogas hoje, porque eu também fui assim. Então, pastor, a experiência que a gente teve nesse mundo é o que ganha almas hoje, pastor, porque eles acham que não tem mais como eles sair dessa vida. E quando a gente conta o testemunho que Jesus nos alcançou e transformou a história da nossa vida, eles também vê aquela luz no fim do túnel. Opa, peraí, se isso aconteceu com o irmão, também pode acontecer na minha vida. E outra, muito mais do que o testemunho falado, é o testemunho vivido. Por quê, pastor? Por isso que eu falo, eu como no setor de evangelismo, não eu só gosto de falar pessoalmente com as pessoas, como vocês podem acompanhar nas redes sociais, que eu posto muita coisa da igreja. Não posto as visitas que nós fazemos, não postamos cesta básica que a gente doa, porque a gente não expõe ninguém. E a Bíblia nos ensina que só basta Deus saber dos nossos bons atos, né? Que uma mão faz, a outra não precisa saber. Exatamente. Agora, quanto a divulgar o trabalho, a gente divulga bastante. Tanto é que nós já ganhamos almas para Cristo, só da pessoa olhar e falar assim, viu? Você não era o Dico, aquele um que vivia aí na noitada, muito louco, e isso, aquilo? Agora eu vejo você postar coisa de igreja, versículo bíblico, falando de Deus, e nós já chegamos a levar pessoas na igreja porque viu a mudança da nossa vida. Isso ou seja... Né, Anderson? É que nem você falando, desculpa interromper você, assim, isso que você falou, isso é muito importante, porque maior do que o testemunho, aquilo que você fala, é o testemunho vivo. Exatamente, são pastor. Pessoas que talvez conheceu você, vamos supor assim, essa outra parte sua, de quando você ainda não conhecia Jesus, viu você naquela situação, e hoje vê a transformação que Jesus faz. Isso aí serve até, vamos falar assim, de motivação para outras pessoas. Às vezes pessoas que talvez você já encontrou e continua encontrando. Sim. Às vezes amigos daquela época lá, que hoje em dia vê você nos caminhos do Senhor, vê você com a família abençoada, vê você trabalhando na obra, e olha e fala assim, se Deus mudou assim a vida dele, Deus pode mudar a minha também. Deus pode também me tirar disso. E uma coisa interessante, é bom os irmãos que estão nos acompanhando aqui, tem aqui a Rosiane, a irmã Rosiane, o Vartim, o cantor Anderson, um abraço, cantor Anderson, irmã Dilza, Marques, irmão Rosalvo. Esse Rosalvo aqui é o que é irmão seu, Anderson. Irmão Rosalvo é pastor lá da Madureira, lá. Pastor Rosalvo, de Mogi Guaçu. É irmão do irmão Anderson. Depois, se tiver uma foto, né? Porque não colocou a televisão aqui, senão você ia ver. Se colocar a foto dos dois, quando eu olhei a foto dos dois assim do lado, eu achei que era o Claudinho Bochecha. Muito parecido. Um abraço pros irmãos aí. A irmã, como é que é aqui? Weslaine. É lá, todo o povo lá da Madureira, lá também lá. Glória a Deus. A esposa do pastor Rosalvo lá. Amém. Madureira. Todo o povo aí que nos acompanha. Irmãos, como é bom. Servir a Deus é muito bom. Maravilhoso. E contemplar milagres é melhor ainda, irmão Lisandro? Sim. Né? Ontem mesmo a gente estava falando acerca disso aí, né? O que Deus faz na nossa vida. Exatamente. Você que está aí na sua casa assistindo, acompanhando, tenha fé que Deus muda a história. Está aqui um testemunho vivo. Glória a Deus. Amigo. E eu já vi pessoas falando do Dico. Já ouvi falando. E esse Dico era terrível. Era terrível. Meu Deus. E hoje está aqui ganhando almas. Hoje, né, é conhecido aí como um grande evangelista. Tem aí feito um trabalho, como ele mesmo diz, espetacular. Glória a Deus. Tudo. Mas isso não é para isso. Que ai de nós não pregar o evangelho, irmãos. Exatamente. Tudo que nós fazemos por gratidão
ao Senhor Jesus. Quero abrir um parênteses aqui também. O Luiz Henrique Cabral fala: papai, você fica abrindo parênteses, depois você fecha. Não pode deixar aberto, né? Tem que fechar. É que nós estamos aí num período conturbado, não quero entrar nesse mérito, porém muitos se questionam acerca da legalização da maconha, né? E a maconha e a bebida é um pulo para cocaína, crack e outras coisas mais. Exatamente. Então, vamos orar para que isso nunca aconteça, né? Porque isso não presta. Isso não presta. Testemunho vivo de quem está falando aqui, que tudo começa com coisa ingênua, pastor Rui. Coisa não tem problema, é só uma vez, nossa, comigo não acontece, só acontece com fulano, só acontece com ciclano. Mentira, mentira de Satanás, né? Você que está aí nos ouvindo, não caia nessa. Jovem, você que está aí na sua casa, não vai quando o amiguinho convidar, quando o amigo de escola convidar, não entre nessa, porque é um caminho muito doloroso e traz muito prejuízo. Muitas pessoas choram, é muito prejuízo para a nossa vida. Exatamente, pastor. E olha só para o senhor ver que coisa. Às vezes a gente pode até pensar que não é nada para nós, mas você consegue imaginar o sofrimento que a gente traz para as nossas mães, para os nossos pais, para os nossos filhos? Irmãos, como a gente diz, às vezes a gente está usando droga, você se sente um super-homem, você acha que você pode fazer de tudo, quando na verdade tudo que você está fazendo, além de prejudicial para o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é prejudicial também para a sua família. Irmãos, olha que coisa interessante que enquanto o pastor estava falando, me veio à mente agora. Quando você está nesse caminho, você perde totalmente o controle da tua família, o respeito e o amor deles pela gente. Por quê? Eu lembro quando eu estava nessa vida, quantas pessoas me questionaram, quantas pessoas apontaram o dedo e falaram assim para mim, ó, o final dele é ou cadeia ou é a morte. Tanto é que eu já fui, né, ameaçado de morte, já jurado de morte por pessoas aí, né, a qual não vem ao caso a gente falar, mas fui ameaçado de morte, só para você ver aonde a droga te leva, aonde o vício te leva. Mas eu vou dar uma notícia boa para você, que se porventura está nos assistindo agora e faz uso desse tipo de coisa, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Independente do que a pessoa fale, independente de se as pessoas te abandonam ou não, que os seus amigos te abandonem, do que os seus próprios familiares digam para você, mas eu vou falar. Assim era na minha vida. Mas hoje, irmãos, depois que Jesus me encontrou, me chamou pelo meu nome, me tomou pela mão direita e me fez vaso de honra na presença dele, muitos daqueles que apontaram o dedo para mim, hoje, querendo ou não, eles têm que aplaudir a minha vitória de pé, irmãos. De pé. Glória a Deus. Porque o homem pode até falar de você, mas a última palavra sobre a sua vida vem do Senhor, meu irmão. Então, por isso que eu digo que vale a pena entregar a vida para Jesus e servir a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, isso é bênção de Deus, né, irmão? Antes é um testemunho tremendo, né? Quando você apresenta quando você chegar em casa. Os irmãos gostou do Claudinho Bochecha ali também, né? Mais parecido, aí. Se tivesse como nós colocar essa foto, ia ser bênção de Deus. Mas, irmão, antes também fala um pouquinho também do trabalho aqui também, né? Você já falou um pouco assim sobre a questão do evangelismo e missões aqui na cidade de Itapira. Qual que é, vamos falar assim, as ferramentas que você usa? A gente sabe que você faz bastante visita, usa bastante a questão das redes sociais também. O que você acha hoje em dia que está funcionando mais? A questão das visitas, a questão das redes sociais? Porque é que nem a gente fala, né? Nós sabemos que os tempos vão mudando e tudo, então as formas de evangelização, as formas de você ganhar almas também vai mudando. Hoje em dia, como que é seu trabalho assim, que você desempenha nessa questão na área do evangelismo e de missões? Sim. Olha, pastor, uma coisa que eu tenho para mim embora as redes sociais sejam um veículo onde alcança muita gente, muitas pessoas, eu ainda creio que aquele essencial que nem os discípulos faziam, que nem Jesus fazia, que é olhar olho no olho. Pastor, eu acho que a melhor maneira de ganhar almas é quando você vai e você dá um abraço na pessoa, você fala para ela que Jesus te ama, você fala para ela que tem jeito para a vida dela,
Porque, pastor Raul, lógico que é uma ferramenta muito importante quando ela é usada de forma correta por nós cristãos. Uma ferramenta muito importante. Mas, irmãos, as redes sociais não substituem um abraço, porque quem está na rua, meus irmãos... É o calor humano, né? Exatamente. Eles já não vivem mais isso. Por quê? Porque a família já não abraça mais, a família já jogou as traças. Para a família, como eu acabei de dizer aqui, já não tem jeito mais para a vida deles. Então, quando a gente chega, pastor, e abraça uma pessoa, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mendigo, você sabe que às vezes fedendo, às vezes sujo, mas dá um abraço nessa pessoa só para você ver a pessoa chorar. Irmãos, isso não tem preço, pastor. Não tem preço. E infelizmente é uma coisa que está ficando cada vez mais distante das igrejas. Esse tipo de trabalho. Mas, irmãos, eu falo para vocês, é muito importante e interessante, porque você imagina uma pessoa que está na rua, que há muito tempo não recebe um abraço de uma família, não recebe o abraço de um pai, não recebe o abraço de um filho. De repente chega algum lá, alguns até falam, viu, você é louco? Estou fedendo, estou alcoolizado. Eu falei, mas eu te amo da mesma maneira, meu irmão, do jeito que você está. Porque um dia eu também estava nessa situação e alguém me abraçou. Então, meus irmãos, eu ainda creio que seja a forma, como que eu posso dizer, a forma mais correta de fazer o evangelismo, eficaz, isso, irmão Lisandro. A forma mais eficaz de fazer o evangelismo é essa. E, viu, irmãos, é uma coisa também que é trabalhosa. Que nem o pastor Raul falou, o nosso líder de missões, pastor Ataíde, até um abraço para ele, que ele tem me ensinado muita coisa. Quando eu aceitei fazer parte do evangelismo e missões da igreja, ele falou para mim, irmão Anderson, não é difícil fazer missões, é impossível. Mas se você tiver amor, o Deus do impossível vai abrir caminhos para você caminhar. Glória a Deus. Através disso daí. Então, irmãos, é difícil? É difícil, mas é uma coisa gratificante, uma coisa maravilhosa, irmãos. E outra, às vezes a gente acha que a gente não fala bem, ou a gente não tem o dom de fazer isso daí. Irmãos, isso é mentira do diabo, porque o Senhor se responsabiliza quando Ele nos chama. Eu demorei muito para aceitar. Depois que eu aceitei, o próprio Jesus foi me ensinando, me dando estratégia, mostrando caminhos. E isso, além de Jesus Cristo, através da nossa vida, está ganhando almas. As almas que têm adentrado pela igreja, pastor, que nem o pastor Raí falou, têm dado frutos, porque através deles também estão chegando almas na igreja. Entendeu? Então eu creio que essa seja ainda a melhor forma de evangelizar. Mas tem muitos daqueles que ainda não têm muita intimidade de falar face a face com as pessoas de Deus. Usa as redes sociais. Por quê, irmãos? Tem muitos cristãos que eu tenho percebido que, apesar de ter rede social, não usa das redes sociais para nada. Ou seja, usa para benefício próprio, ou usa para ser reconhecido. Mas, irmãos, a partir do momento que a gente levanta a mão e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, irmãos, já não tem mais muito sentido a nossa vida, e sim viver para Cristo. Glória a Deus. Viver para Cristo, meus irmãos. Então eu falo para vocês, irmãos, e já que alguns não saem, ou também outros são atarefados por causa do trabalho, a gente entende isso. Irmãos, você perde às vezes 2 minutos de você postar um versículo bíblico, porque você acha que não, mas muitos estão vendo, irmão, através de 2 minutos que você perde numa rede social para postar algo da parte de Deus, você pode estar ganhando várias vidas para o Senhor. Até porque não é uma perca, né, irmão? Isso é um investimento, né? Exatamente. Esse tempo é um tempo investido. E uma coisa que é muito interessante, irmãos, é isso que o senhor falou. E qual é a nossa recompensa? A gente sabe que o nosso galardão, a nossa recompensa, é Deus quem vai nos recompensar naquele dia, né, pastor Raul? Sim. Mas do fato de nós ouvir testemunhos, da gente contemplar pessoas que outrora estavam lá no mundo das drogas, da bebida, assim como a gente era também, e hoje a gente vê pregando a palavra, louvando a Deus e testemunhando, é muito gratificante, né, irmãos? É, maravilhoso. É muito gratificante pra gente isso aí, né? Eu sempre digo a gente fala, valeu a pena, né? Sim, exatamente. Pregar, abraçar. Eu sempre digo que isso é o ápice pro cristão, né? Que nem esses dias veio um menino pregar aqui, menino abençoado por Deus, que inclusive vai casar agora, nosso irmão Tiago com a irmã Tainá, um abraço para vocês. E eles vão casar agora. Ele veio trazer uma palavra aqui e ele lembrou que quando ele estava lá nas drogas, pastor,
ele lembrou que o pastor Raí foi lá e falou de Deus para ele. E hoje ele é evangelista e está pregando a palavra de Deus. Vocês entenderam, irmãos, qual que é a importância da gente sair e falar de Deus para uma pessoa? Está aí se formando uma nova família através de um servo do Senhor que saiu das quatro paredes e foi evangelizar uma pessoa. Uma família, um servo de Deus, e isso não tem palavras para dizer o quanto é gratificante para nós, né, pastor Raul? Isso é bênção, né? Isso aí que você falou, eu lembrei assim, do Tiago. Tiago é bênção de Deus. Eu até brinquei com ele, eu falo assim, Tiago, mas você deu trabalho, viu? Não, você deu trabalho para Jesus e deu trabalho também para mim. Eu lembro quando eu conheci ele, ele estava na calçada, estava drogado e tudo. Só que é aquele negócio, né? Quando o Espírito Santo parece que tem uma obra e tudo assim, o Espírito Santo força você a insistir, porque Deus sabe que Deus tem um plano naquela vida. Eu lembro quando eu ainda tinha conversado com ele, aí nós insistimos ainda, nós falamos. Aí depois nós criamos uma ligação, que aí toda vez que ele viu na rua, ele podia estar bêbado, do jeito que for, ele vinha conversar. Muitas vezes fez eu passar vergonha, até umas horas, quando vinha todo bêbado e tudo assim. Mas sempre a gente falava assim, larga essa vida não é para você, Deus tem um plano na sua vida. E é que nem você falou, e quando você vê a pessoa depois no caminho do Senhor, a pessoa formando uma família nos caminhos do Senhor, isso aí traz uma sensação de felicidade grande pra gente, né? Eu Exatamente. creio que é aquele mesmo, é o que Jesus fala, assim, quando vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o amor que Cristo nos ensinou, o amor de você se alegrar, é o que a Bíblia ensina, que quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para os caminhos do Senhor, a festa no céu. Exatamente. Então, ou seja, é uma alegria tremenda que vamos falar assim, que Cristo tem no coração, e é aquilo que Cristo coloca dentro de nós também, essa alegria de você ver uma alma se rendendo ao Senhor Jesus, você ver uma alma se convertendo aos caminhos do Senhor. Então essa alegria é aquele amor que Cristo coloca no nosso coração pelas almas. Exatamente. E é o que às vezes a gente fala, né, irmãos? É um trabalho gratificante, sim, só que muita gente hoje em dia não quer saber isso. Não. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros, nós estamos numa geração que muitos estão querendo holofote e microfone na mão e púlpito. É a geração que quer aparecer nos cartazes e tudo, mas é o que eu sempre falo. O trabalho de evangelismo e missões às vezes não aparece. Às vezes você às vezes não aparece em cartaz, não aparece naquilo e tudo, mas eu creio que pode não aparecer assim, à vista dos olhos de quem está na igreja, à vista dos olhos do povo aqui, mas no céu aparece. Exatamente. É um trabalho que, vamos falar, não tem tanto holofote como aqueles que, não desmerecendo o ministério, tem homens de Deus que prega, levitas, tudo, não desmerecendo nenhum ministério, mas o trabalho de evangelismo e missões é um trabalho que nem sempre vai estar nos holofotes, mas é um trabalho fundamental dentro da igreja e para o reino, né? Exatamente, é o termômetro da igreja, né? Porque é exatamente o que o pastor Rui falou, que é um trabalho que não aparece. Mas, na verdade, eu até gosto de não aparecer, pastor. Eu prefiro ficar no anonimato. Porque, que nem o pastor Rui falou, hoje em dia, está tendo uma geração de cristão que eles buscam um conhecimento, sim. Mas não um conhecimento para ser usado pelo Espírito Santo. Usa o conhecimento para ser reconhecido. E que galardão a gente recebe de Deus através disso, pastor? Então é melhor você estar no anonimato, porque quem trabalha no anonimato, pastor, faz porque realmente ama. Sim. Faz por amor e nada para benefício próprio. E outra, pastor, eu até conversava com o pastor esses dias atrás e falava, pastor, como a gente sofre fazendo isso. Mas eu falei, pastor, mas eu aprendi a sofrer. Por quê? Existe algo muito maior do que nós mesmos através do evangelismo. Algo muito, mas muito maior mesmo. E que nem o apóstolo Paulo fala, né? Que já não tem nenhum prazer em viver a própria vida dele, a não ser que se cumpra o ministério de Jesus Cristo através da vida dele. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não se vangloriava de tudo aquilo que ele conquistou para o reino de Deus, mas ele se vangloriava dos açoites, se vangloriou até do espinho na carne, porque na fraqueza dele é que se aperfeiçoava o poder de Cristo. Então, meus irmãos, quando você aprende a sofrer pelo Evangelho, pode ter certeza absoluta que você está no caminho certo, porque Jesus disse assim, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. A sua cruz, irmão, mas hoje, infelizmente, por falta até de pessoas sair para evangelizar mais, outros tipos de religiões, outros tipos de segmentos têm sido mais atrativos para o pessoal que está no mundo. Por quê?
porque há muitos poucos daquele que ainda vivem verdadeiramente o Evangelho, que tem prazer em fazer isso, mesmo sofrendo. Muitas das vezes, irmãos, a gente visita, e quando a gente chega em casa, pastor, você traz na sua casa a doença das pessoas, a falta de alimento das pessoas, a falta de dinheiro das pessoas, o sofrimento que as famílias estão vivendo, e realmente o evangelismo é para poucos, pastor. Para poucos. É uma coisa de renúncia também, né? Exatamente. Muita renúncia. Que é que nem você está falando, né? O que Paulo também fala também. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. E quando você se dedica tamanho ponto à obra do você abrir mão, vamos falar assim, porque eu tenho certeza que quando às vezes você faz uma visita, você vai fazer, muitas das vezes você tirou um tempo que às vezes você podia estar um momento descansando, talvez até algum momento que você podia às vezes estar com sua família, fazendo alguma coisa, um passeio, você está abrindo mão disso em prol do reino. E eu creio que é aquilo que Cristo vai falar, que Jesus vai falar. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Exatamente. Ou seja, às vezes a gente tem a impressão, eu estou perdendo tempo fazendo tudo isso. Que muitas das vezes também tem a questão da ingratidão. Às vezes você se dedica uma alma, você vai atrás. Sim. E tem muitas pessoas, às vezes pode pensar assim, eu estou perdendo tempo, estou me dedicando tanto à obra de Deus, estou deixando de viver as minhas coisas, estou deixando de fazer isso. Mas é o que Cristo falou. É nesse sentido, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então você não está perdendo, vamos falar assim, quando você deixa de fazer certas coisas para estar se dedicando à obra. Aí você está ganhando um tesouro, que é o que Jesus fala. É um tesouro que você está acumulando no céu. Exatamente. Porque todo o trabalho no reino de Deus não é em vão. Não é em vão. Todo, é que nem fala assim, não é, vamos falar assim, não é querendo esperar coisa em troca aqui na terra e tudo não, mas a gente sabe que no céu, quando você se dedica à obra, você sabe que tudo que você faz pro reino, você vai ter uma recompensa. É diferente daquilo que nós estávamos falando. A palavra nos ensina, se você foi aplaudido aqui na terra, você ganhou algo por aquilo que você está fazendo aqui, a sua recompensa você já recebeu aqui. Mas quando você faz algo que só entre você e o céu sabe, a sua recompensa está lá no céu. Aquilo que Glória você fez, a Deus. tudo aquilo que você trabalhou em prol da obra, Cristo é fiel para nos recompensar. Imagina Exatamente. que glória, que a gente sempre falando, né? A gente conversa. Imagina que glória vai ser, porque lá tem o livro da vida e o livro das obras. Quando abrir o livro das obras lá, você tem bastante coisa ali para você apresentar diante do Senhor. Falou assim, eu me dediquei à obra. Vamos falar, eu fui atrás das almas, mostrei amor pelas almas. Imagina como que é gratificante isso, do que você chegar com as mãos vazias lá para Cristo. Exatamente. E olha que coisa interessante, né? Que a gente tem empatia pelo próximo, né? A gente nos colocar no lugar do próximo. Não tem como a gente viver missões e evangelismo sem nos colocar no lugar do nosso irmão. Porque hoje em dia a gente vive um evangelho, né? O qual as pessoas gostam mais de apontar do que de estender a mão. Mas eu fico imaginando, às vezes um irmão peca contra nós, ou contra a igreja, ou faz algo desagradável. Aí colocamos nós no lugar dele. Bom, e se fosse eu que tivesse errado? O que eu ia querer? O desprezo das pessoas ou um abraço? Alguém que me mostrasse o caminho certo? E é aí que está o segredo, irmão, de ganhar almas para Cristo. É não julgar e nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Falou, pera aí, irmão, você errou? Vem aqui que tem jeito. Jesus é misericordioso. Se você está arrependido de coração, com certeza você vai ter uma nova chance. Mas infelizmente hoje é assim. Vamos deixar ele de canto porque está dando trabalho para a igreja. Vamos deixar ele de canto porque, tem que toda vez ficar falando para ele. Mas irmãos, às vezes a gente deixa de insistir um pouquinho numa pessoa e às vezes essa última vez que você vai insistir nela é a vez que ela vai se render ao amor de Cristo. Porque nós temos aqui dentro da nossa igreja, nosso irmão, eu não vou citar nome, mas ele sabe quem que é, o pastor também sabe quem é. Mas eu lembro que ele pegou e falou assim, nossa irmão, dei tanto trabalho até um dia, de tanto ouvir vocês falar para mim, eu falo, não, pera um pouquinho agora, eu realmente quero me colocar na posição. E tem sido usado por Deus, me ajuda nas visitas. Sim, dá uma benção. É um irmão que, gente, é uma bênção, um diferencial nele. Antigamente não entendia muito da palavra, e agora começou a entender porque está buscando, ouviu os conselhos de quem quer ver o bem dele. Mas o amor que ele tem pelas almas, irmãos, quando a gente ia fazer visita, pastor Raul, a pessoa contava a história de vida dela para a gente chorando e ele chorava junto. Ou seja, ele sentia a mesma dor que a pessoa estava sentindo e contava o testemunho, a mudança de vida que Jesus estava fazendo na vida dele. Sabe qual que é o resultado disso? Essas pessoas estão aqui dentro da igreja.
Isso é tremendo isso, né? Isso é maravilhoso. Você sentir isso aí. Eu falo assim, isso aí é o mesmo sentimento, vamos falar, que houve também em Cristo Jesus. Porque você vê Jesus diversas vezes quando ele estava atendendo a multidão, Jesus, quando ele chegava em algumas, você vê que Jesus chorava, Jesus se enchia de íntima compaixão. Exatamente. Mesmo, vamos falar, mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, mesmo ele sabendo que ele poderia mudar totalmente a história daquela vida e tudo, só que mesmo assim Jesus, você via que ele sentia. Você pega, vamos falar assim, da viúva de Naim e vários outros, lá no enterro de Lázaro, lá mesmo, lá você vê que Jesus chora, Jesus se enche de íntima compaixão com a dor daquela pessoa. Jesus entendia isso. E é esse sentimento, vamos falar assim, que quando você começa a entender ele, você começa a olhar com os olhos de Cristo, a sua percepção acerca do reino e acerca das pessoas começa a mudar. Você começa a olhar o ser humano com mais amor. Você começa a entender a importância daquela alma. Porque quando Cristo se entregou na cruz do Calvário lá, a gente sabe que não foi só por minha causa, não foi só por causa de nós estar aqui, foi por cada pessoa. É para todo aquele que nele crê, não pereça, mas possa ter a vida eterna. Glória Ou seja, a Deus. o amor de Cristo, ele se estende para o mundo inteiro. E quando você entende esse amor, você começa a ter uma percepção diferente. Não só do mundo, mas das pessoas e das almas também. A importância que tem cada uma das almas. É verdade. E você vê Cristo diversas vezes falando acerca disso. Nas parábolas, a mesma parábola das ovelhas e várias outras. Você vê Cristo demonstrando isso, a importância que tem uma alma sequer. E é o que você está falando. Aí às vezes a gente fala de amor de Cristo para uma pessoa e tudo, fala, não, mas ela não está querendo saber não, tudo. Mas insista, porque pelo menos assim, a nossa parte a gente está fazendo. Exatamente. Está mostrando o amor de Cristo e tudo. E é que nem a gente fala, a gente faz a nossa parte. Aí o Espírito Santo vai trabalhar e vai fazer a parte dele também. É verdade. E você pode ver que às vezes as pessoas até pensam assim, ó. Mas por que esse rapaz insiste tanto assim? Eu falo assim, irmão, eu não quero saber disso, mas por que você insiste tanto assim? Aí você fala, porque eu amo a sua vida. Porque tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu também quero que aconteça na sua. Irmãos, a hora que a pessoa vê, que fala, nossa, esse cara insiste tanto, eu vou fazer uma visita. E é aí que é onde muda a história de toda a vida. Não só de uma vida, porque uma pessoa da família se transformando, se rendendo ao amor de Cristo, provavelmente, como Deus não faz a obra pela metade, a família toda vai vir para a presença de Deus. A gente crê nisso. E às vezes através de uma alma, vamos falar, é o plano que Cristo tem para buscar várias outras. Exatamente. Nós vê isso na palavra de Deus. Você vê Cristo do mesmo jeito que Jesus pregava para multidões de mais de 5.000 pessoas. Jesus pregava às vezes para os 12 ali, mas Jesus às vezes pregava para uma mulher na beira do poço, uma samaritana. Verdade. Que através da vida daquela mulher, várias outras almas iam se render a Jesus. Excelente. Glória a Deus. maravilhoso. Deixa eu abrir um... Não vou abrir parênteses. Vai abrir o parênteses? Pode abrir o parênteses, aí depois já fecha, pastor. Tá no meio daquele ano que eu não fechei aquilo ainda. Não, eu vou estar aqui apresentando os irmãos aqui. Você Amém. sabe que eu gosto de apresentar, né? Glória a Deus. Isso é bom, Não, bom devemos os irmãos- apresentar, os irmãos né? ir participando, Essa é a minha né? parte aqui no podcast. Eu percebo toda vez que eu assisto. Eu gosto. É bom. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós faz e os irmãos estão interagindo, estão participando com a gente. Exatamente. Então, tem... É bom interagir com eles. A pastora Vanderleia Bento, nossa pastora lá de Jacutinga, também com o esposo, o pastor Milton. Um abraço para toda a nossa congregação ali de Jacutinga, dia 12, irmão. Nós vamos estar batizando lá. os Batizando irmãos e lá, hein? evangelizando, né? Em nome de Jesus. Glória Vai a ser um Deus. dia de bênção, já está tudo combinado. Em nome de Jesus. Nós vamos evangelizar o bairro lá. Vamos lá, num lugar lindo lá, eu já fui lá, preparado lá para os irmãos descer as águas. Depois nós vamos voltar, evangelizar, almoçar. Eita, Olha que glória. bênção. Eita, vida, Olha, isso é bênção de Deus. tudo completo. E participar de um grande culto, dia 12 de outubro. Glória Esse a mês Deus. é um mês, estamos no meio das crianças, mas esse mês aqui nós vamos ter um evento especial aqui, né, Lisandro? Dia 29. Fala aí, Lisandro. O Lisandro parece que tá meio dormindo ali. Tá. Só que das crianças, só não me vem com aquele negócio, com as fantasias de novo. Mas Vestir, não, fez não, tanto não, sucesso o Kiko. Não, não. Nada, né? Mas já que ele quer. Não, porque quando tem esse negócio das crianças, eles vêm com aquelas fantasias lá pro lado lá. Eu falei, vamos. Presbítero João Paulo, esse é benção. Nossa, o presbítero João Paulo é bênção de Foi Deus, o faz parte da primeiro- família conseguiu Ágape. O primeiro selo de super fã do Atos Foi Podcast, dele, né? é. Bênção de Deus. Fala Abraço, disso, João. pastor. Convoca o povo, tá curtindo a página Mesmo, né? lá. Aproveitando também. A gente Pastor vai já. falar do congresso, dia
29/10. Aproveitando que o pastor falou, então você que já está aí nos acompanhando, lembra, essa transmissão está sendo feita pela página da igreja, que é a EAD Ágape Itapira. Mas logo depois, irmão, vai estar no nosso canal no YouTube também. Nós estamos precisando também de mais inscritos nesse canal. Então compartilha aí no Facebook, pede o pessoal, seus amigos, para estar se inscrevendo no nosso canal lá, para a gente estar batendo os 1.000 inscritos, né? Porque aí quando bate os 1.000 inscritos também, libera várias funções, né, Lisandro? Do YouTube. Isso aí vai ser bom. Nós estamos querendo dar uma ajeitada no cenário aí também, mudar o cenário, mudar o estúdio, né, Lisandro? Vamos ver se Deus abençoe até o final do ano aí a gente consegue mudar, para a gente tá melhorando cada vez mais o Atos. Só o pastor também falando, lembrando aqui também os irmãos João Paulo, bênção de Deus, Deus abençoe. O Patrick também está nos acompanhando, um abraço. A irmã Weslaine Marques também, lá de Mogi Guaçu, lá da Madureira também, Deus abençoe. O povo já curtiu a página, pastor Raul? Então, tem as irmãs lá, Weslaine, a Gislaine Marques também, são as irmãs bênção de Deus. Curte a página lá. Não sei se estão inscritos, não, mas se vocês não são inscritos, se inscreve lá no canal. É IAD Ágape Atrios Podcast. Se inscreve lá no canal, hein? Espero que esteja inscrito. Um abraço para todo o pessoal aí da Madureira, do Mogi Guaçu, a irmã Weslaine, a Gislaine Marques também, bênção de Deus. Todos os irmãos que estão aí nos acompanhando e estão nos assistindo. Abraço especial para o Ministério de Madureira, ministério ao qual eu cresci. Cheguei, tive aí a minha função ministerial, foi tudo Ministério de Madureira. Um grande abraço aí para todos. Amém? É o ministério que faz parte aqui da nossa história, está no nosso coração. Um grande abraço aí para todos. Hoje nós estamos na IEAD Ágape. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Nós Senhor Jesus. também amamos. Isso é muito importante, né, pastor? Sim. Você manter essa comunhão, manter essa união, porque igreja, todo serviço sim. a gente fala assim, né, irmão, antes, até as trabalhos, é tudo em prol do reino de Deus. Glória a Deus. Deus. A gente faz tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Exatamente. Irmãos, eu posso deixar um abraço aqui? Até dois. Eu queria deixar um abraço aqui para minha família, né, para minha esposa, para o presbítero João Paulo. Esperto, hein? O presbítero João Paulo também, que é um querido, né? Sempre atende os nossos chamados, né? Para pregar aqui na igreja, é da família, o presbítero João Paulo, né? E também para a pastora Leia. Pastora Leia, que também está nos assistindo aqui. Eu prometi tanto para ela que eu ia para Jacutinga, eu não tive tempo. Mas agora, de dia 12, pastora Leia, a gente não vai escapar, viu? Dia 12 nós vamos estar aí fazendo uma grande festa para a glória do Senhor Jesus. O André, meu cunhado, está assistindo ainda? Tá? André, se Deus tocar no seu coração, deixa Deus te usar com esse estúdio aí, viu? O André que tem um estúdio lá, né? Irmão André, hein? O pessoal tá falando. Venha fazer parte, André, dessa família. Atos Podcast. Nós podemos usar o estúdio para colocar nosso pastor cantor Raul, né? Para cantar, gravar uma música lá, ó, vai ser bênção de Deus. Grava também, grava. Eita glória, ó. Aí, ou seja, como é que fala? É um parceiro do Atos Podcast. Nós vamos levar o Atos para esse estúdio. O pessoal tá fazendo bastante propaganda desse estúdio aí, André. Então, se quiser fazer o convite, deixa Deus usar seu coração. E que é bênção de Deus, viu? André Souza é porque ele é irmão do Anderson Souza. É irmão irmão que do bênção de Deus. Então tá tudo em família também. Olha lá, tô preparado, já respondeu já. Eita glória aí, ó. Quem sabe antes do final do ano o Atos está em cenário novo, Eita hein? glória. Já vamos ver. Aproveita, pede o André, ele é uma pessoa muito esforçada. Né? Eu conheço ele, é muito inteligente. Aquilo que ele. Eu me lembro quando o André, um dia a gente estava lá na casa da minha sogra lá, nós tava conversando de gostar de música, ele também gostava de música. Começou com uma mesinha de som de 5 canais. Hoje tem. Eu não sei nem enumerar a quantidade de som que ele tem, porque ele é esforçado, trabalhador. Benção. E se nota 10. Grande abraço para o meu cunhado André. André, vamos fazer um teste aí qualquer dia. Você chama nós aí que vai ser benção. Glória a Deus, hein, mãe? O estúdio dele lá é profissional. Com tantos instrumentos assim, não tem como o nosso hashtag canta pastor Raul fugir dessa, né? Falando, são primo da Rosiane. Olha que benção. Então Tá tudo em família, hein? Tudo em família. É benção. Então, hashtag. Não vou levantar essas hashtags, não, que depois não se complica. Hashtag canta pastor Raul. Não, essa aí deixa vai pra frente. Sabe por que o evangelismo é uma área difícil? Você pode ver que os cultos mais assim, que às vezes tem menos pessoas, menos cooperação, é o do evangelismo e missões. Já perceberam isso aí ou não? Sim. Exatamente. Outra coisa,
Você sai para evangelizar, você convida. O irmão Lisandro falou: olha, irmão, convidei tantas pessoas e não veio. Isso acontece muito, irmãos. Acontece muito. E eu, quando a gente estava conversando com o irmão Anderson, a gente sempre conversa, além de irmãos de igreja, a gente é amigo. Glória a Deus. Então, esses diálogos que a gente tem, eu converso com o pastor Raul, com o Lisandro, com o Anderson, graças a Deus que Deus tem nos mantido nessa comunhão, né? Graças a Deus. Isso aqui, irmão, que vocês veem, essa descontração que a gente tem, lógico que a gente tem um grande apreço e temor com Deus, com a palavra de Deus, a gente tem uma reverência, porém, a gente sempre tem essa descontração, né, irmãos? A gente brinca, a gente sorri. E esse dia eu estava pensando, sabe por que o departamento de evangelismo e missões ele é tão difícil, irmãos? Porque vocês pensam comigo, você fazer parte, você ser líder de um departamento na igreja, você tem sim, você tem que ter a renúncia, você tem que se preparar para aquilo lá, não é fácil. Porém, se você, por exemplo, você vai cuidar da secretaria da igreja, é difícil? É. Você vai cuidar da tesouraria da igreja, também não é fácil, são departamentos difíceis. Mas o de evangelismo e missões é cuidar diretamente de almas. Exatamente. Né? Eu sei acolher, eu sei buscar, eu sei né, onde ninguém quer ir. Exatamente. Então isso é difícil. Por isso que às vezes a gente tem essa... O que eu tô sabendo? O que está acontecendo? Aí, vocês falam do negócio de cantar aí, Já levantaram aí. já fica aí o pessoal aí já atiçando aí. O João Paulo tá falando, será que o pastor vai cantar hoje? Se alcançar 1.000 inscritos. Vamos, espera bater os 1.000. Mas o negócio é esse, irmão Anderson. Alvo, foco, Exatamente. sabendo pastor. que tem a recompensa. A recompensa é ver Deus mudando a vida, Deus transformando a história. Exatamente. E eu lembro até, pastor, né, numa das nossas conversas, né, que sempre, né, nosso líder, o anjo da igreja, o pastor Ricardo, sempre todas as visitas, cestas básicas que a gente entrega, visita de pessoas doentes, cada uma das visitas, o pastor sempre está ciente daquilo que o setor de evangelismo está fazendo. E numa das nossas conversas, eu até falei, pastor Ricardo, eu estou aprendendo a sofrer. Aprendendo a sofrer. Por quê? A gente sabe que nem o pastor falou, a gente está lidando diretamente com almas. E o inimigo, irmãos, ele não brinca de ser o diabo. Ele se levanta, porque você está tentando tirar algo que está nas garras dele e trazer para Jesus Cristo. Então o levante é muito grande, meus irmãos. Sabendo que as almas é o bem mais precioso. Muitas pessoas às vezes acham, né, que o bem precioso do evangelho, dos cristãos, é os templos majestosos, né? É a bela igreja. É lógico que a gente não vai, né? É bom ter um lugar confortável, bem arrumado, bonito. Isso é bom. É para a glória de Deus. Porém, a maior riqueza do evangelho, aquilo que mais eu apreço, né? O que tem de mais valor dentro da igreja é as almas. Exatamente. Por isso que a gente tem aquilo que o senhor falou, é muito importante, né? Que as pessoas chegam na igreja, tem que se sentir bem acolhido, a gente tem que abraçar. Por quê? Porque a gente está tratando com o bem mais precioso de Deus, que é as almas. É verdade. Né? Não tem valor. Não tem um valor estimado, né? Inestimável, mais né? vale uma alma do que O mundo inteiro. o mundo inteiro. Uma alma salva, né? Ganha. Sim. Então, irmão, é uma coisa... A responsabilidade é muito grande. É muito grande. Só que quando eu aceitei ser líder de evangelismo e missões, pastor, o que, né, no começo a gente estava falando aqui, né, que eu fugi bastante, uns 3 meses eu fiquei fugindo do senhor. Eu não imaginava o quão maravilhoso é fazer isso. Né? Às vezes a gente fala, se eu soubesse que era tão maravilhoso assim, eu tinha começado antes. A gente sofre, a gente luta, mas, pastor, quando uma pessoa chega em você e fala assim, ó, irmão Anderson, tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, eu agradeço, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato por isso, porque mudou a história da minha vida. Não que o irmão Anderson seja alguma coisa, porque o irmão Anderson não é nada. Aquele que nos conduz é o Espírito Santo de Deus, e a honra e a glória é para o Senhor Jesus Cristo, não é para nós. Mas, irmãos, se não tiver alguém disposto a fazer,
aí também não, como é que vai fazer, pastor? Não tem como. Então, quando a gente vê a transformação de uma vida, a pessoa se rendendo ao amor de Cristo e saber que você tem um pedacinho na história nessa transformação, pastor, isso é maravilhoso. Você deita a cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo, sabendo, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar fazendo a tua obra, porque mesmo sofrendo, isso é gratificante. Isso, irmãos, na cabeça de muitos não, mas eu penso dessa forma, que para mim é uma das maiores riquezas da minha vida, sofrer por amor de Cristo e por amor às almas. Isso é maravilhoso na minha vida. Glória a Deus. A irmã Joyce está dizendo aqui, ó, maior presente para quem faz evangelismo é quando vê uma pessoa que visitamos, evangelizamos, entra na igreja e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. É verdade. Isso que às vezes as pessoas não entendem, irmãos. Exatamente. Essa é a nossa paga, né? Essa é a nossa paga. Você vê a Essa do pessoa, trabalho. é a novidade de vida, né, pastor Raul? Sim. E a transformação. É recompensa, né, do Isso é esforço. muito bom. E nós somos mal acostumados, né? Somos. Nós gostamos de ver milagres, né, irmãos? Gosta. Nós gostamos de ver, né, pastor Raul? Sim. Nós gostamos, irmão. Você que está aí na sua casa, que quer ver coisa sobrenatural, um dia falar, mas a igreja é cheia de ex. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ei, tá funcionando aqui a tá obra. um ex. Glória. Aqui tá um ex-drogado, que deu muito trabalho, fez muito a minha mãe e meu pai chorar. Né? Hoje, graças a Deus, eles estão lá orando por nós. E hoje estão ali, né, já velhinhos. Mas hoje eu posso chegar na casa deles, hoje a gente abraça, a gente sorri junto. E eu vejo no olho do meu pai com a minha mãe assim uma satisfação daquilo que Deus tem feito na nossa vida, um respeito. Isso não tem nada que possa pagar. Está aqui também, pastor Raul, o João do Glória. Esse é bênção de Deus, hein? Meu amigo João do Glória, tô com saudade de você, rapaz. Você mora no nosso coração. O João também é lá, ele tá falando, eu sou o milagre. Você Glória também, a Deus. esse é o milagre mesmo. Esse também é o milagre. É um grande evangelista Aquilo também. que um parecia Ele vai vender no podcast e impossível. Eles evangelizando. negócio que eu canto, fala que tem medo da... Como é que fala? Da direito? De cantar, você não tem problema. sim. Não, né? Então. Não pode colocar, o coisa, né? Uma música original. Glória a Deus. Glória a Irmão, Deus. Irmão, antes eu tinha uma palavra preparada. Abraço aí pra também, você, né? irmão. Deixa já do jeito João, aí. Glória a Deus. Que o João tá lá em Sorocaba, meu amigo. A senhora Patrícia está assistindo também. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha. Deixa, pode ler a palavra, irmão. Antes Glória eu já a veio Deus. com a palavra preparada aqui. Vamos ver o que Deus tem para André. falar conosco aí. O André demorou para comentar, mas comentou. Deu muito trabalho. Ô, André. Concordou, né? Concordou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu separei uma palavra aqui e toda vez que eu penso em desistir, eu leio essa passagem aqui, ó. Palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31. Eu vou ler meio rapidinho aqui, irmãos, que ela é meio comprida. Mas eu peço para os irmãos, principalmente para aquele que já é cristão, para aquele que é obreiro, para aquele que já tem um ofício dentro da igreja e principalmente, irmãos, para aquele que quer trabalhar na obra de Deus. E entenda uma coisa, quando Jesus disse, ide ao mundo e pregai o evangelho, ele não falou para o líder de missões, ele não falou para o pastor, não falou só para o evangelista, ele falou para todos aqueles que levantaram a mão e aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Porque se a gente aceitou Jesus, irmãos, como o único e suficiente Salvador, então nós devemos obedecer ao nosso único e suficiente Salvador. Não apenas aceitar, vir para a igreja, sentar na cadeira e achar, bom, estou na igreja, estou salvo. Nós vamos aprender através dessa palavra que não é bem desse jeito. Por isso eu peço para os irmãos que prestem atenção nessa palavra. Tem um fundo musical ainda? Não precisa. O pastor Raul vai cantando. A capela. Só aquilo. Glória a Deus. Amém. Você já cantou hoje, né? Já. Eu gostei de ver você cantar, viu? Glória a Também, Deus. achei bonito, hein? A vida eterna e o castigo eterno. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntaram os justos: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderam ao rei: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por essa palavra. Meus irmãos, quando a gente achar que simplesmente o fato de vir na igreja, pregar o amor, falar do amor, mas na verdade não viver o amor e achar que nós vamos para o céu, irmãos, naquele grande dia vai ter muita surpresa. Por quê? Irmãos, se a gente não cuidar daqueles que estão lá fora, se a gente não cuidar daqueles que estão se prostituindo, se drogando, traficantes, aqueles, até mesmo os homicidas, se a gente não cuidar desses, irmãos, haverá uma grande surpresa naquele dia. Por quê? Hoje nós estamos vivendo uma geração que muitos pregam o amor, mas, irmãos, dá para contar no dedo aqueles que realmente vivem um amor. Porque eu sempre falo aqui em culto de missões, como é bom nós, que já somos salvos em Cristo Jesus, estamos na igreja, já aceitamos Jesus, chegar do trabalho, tomar um banho, vestir a melhor roupa, pegar o carro, andar uma cidade inteira até chegar na igreja, passando diante de mendigos, de prostitutas, de viciados, adentrar pela casa do Senhor, pegar um microfone na mão, que nem o pastor Rui acabou de falar bonito, pregar bonito, irmãos, e não ter amor. Engana-se aquele que acha que fazendo isso vai herdar o reino do céu. Por quê, irmãos? Como que podemos nós? Um dia alguém nos alcançou, alguém falou de Cristo para nós, e hoje vivemos dentro da igreja, adorando a Deus. Deus mudou a nossa vida, e a gente retém essa bênção para a gente não passa essa bênção adiante. Irmãos, o amor de Cristo foi feito para ser compartilhado. Não só, irmãos, muitas das vezes a gente gosta de visitar crente. Que mania que nós temos de visitar crente. Não que os irmãos também não precisem, porque a gente enfraquece. A gente tem que visitar. Mas, irmãos, todos nós temos acesso à Bíblia, acesso à palavra, acesso à igreja, acesso a pregações. E o povo que está no mundo, irmãos? Na pandemia, você consegue imaginar quantas milhares de pessoas morreram sem nem ao menos conhecer o Senhor Jesus Cristo? Sem conhecer a palavra de Deus? Vocês têm a noção de que um dia isso pode ser cobrado de nós? Então, irmãos, se nós fazemos parte de uma igreja hoje, se Jesus tem nos mantido de pé, irmãos, vamos amar a Deus verdadeiramente, porque aquele que ama a Deus e tem parte com Deus, faz a vontade de Deus. E também temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, eu creio que essa seja uma receita para um bom evangelista, para um bom servo do Senhor, para alguém que ama realmente a obra de Deus, para alguém
que ama realmente o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E eu creio que esse seja o caminho vitorioso para nós cristãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, tremendo. Isso aí é muito importante, né, irmão? Antes, isso que você falou. É o que também a Bíblia nos ensina, né? Não adianta nós fazer isso, fazer aquilo, mas se nós tiver amor, nada das outras coisas adianta. Verdade. Porque é que nem você falou, às vezes, o que às vezes nós vemos acontecendo bastante com as igrejas no dia de hoje é o comodismo. Quando a igreja se acomoda, a igreja talvez tenha aquele número de membros, a igreja também, e a igreja se acomoda com aquilo. Só que não é o que Cristo nos ensina, né? Cristo nos ensina que a igreja é um organismo vivo, ela não pode ficar parada, não pode estar limitada somente dentro das quatro paredes. Quando a gente vem no culto, a gente ouve a palavra, a gente louva, a gente adora, é muito bom, mas a igreja não pode se limitar dentro dessas quatro paredes. A igreja tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo esse trabalho, sempre trazendo mais alma, trazendo mais vida para os caminhos do Senhor, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, estamos chegando ao fim. Eita, Glória a Deus, passa. Eu estava com tanto medo de vir, agora estou com vontade de ficar mais. Mas o senhor já está convidado. Glória a Deus. Sempre que sentir de Deus, né, pastor? Sim. Está convidado a participar com a gente. Amém. Você Glória a faz Deus. parte da família. Amém. Eu até adicionar o senhor no grupo do Atos. Apresentador também. O senhor trouxe um brilho todo especial pro Atrios aqui. O senhor não vai falar também que eu estou parecendo surfista prateado, não, né? O senhor tá elegante hoje, tá? Quero agradecer Tá a lindo. todos os irmãos que participaram conosco. Meu cunhado André Souza. Também o Patrick. Enfim, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas que Deus possa os abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aí com 200 e poucas pessoas alcançadas, irmão Anderson. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quero agradecer ao Senhor, que Deus continue abençoando o Senhor e a família. Amém. E continue pregando o Evangelho, ganhando almas. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Eu creio, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? E tem visto aí a recompensa, né? Exatamente. Quantos irmãos aí entrando para essa igreja, aceitando a Jesus, mudando Graças de vida. a Deus tem É isso que acontecido, importa. É isso, pastor Raul. Glória a Deus. Também quero agradecer aqui também, realmente, nosso pastor, né? Que é o maior incentivador do Atos Podcast, pastor Ricardo, que é o que a gente brinca e tudo assim, mas os irmãos sabem, às vezes, o respeito, o carinho que a gente tem. E é como o Anderson falou, né? Assim como o pastor também é um incentivador do Ministério de Missões, Evangelismo, assim como do Atos, assim como todos os trabalhos da igreja, né? Isso aí é importante, né, Anderson? Não é, a gente não está falando porque o pastor está aqui, não, mas você tem um líder que é um incentivador. É um líder que acredita naquilo que Deus colocou no seu coração, colocou no nosso coração e trabalha junto para aquilo. Isso aí é gratificante para o reino de Deus. Então, que Deus continue abençoando nosso pastor Ricardo, pastor da Igreja Ágata aqui de Itapira, nosso irmão Anderson também, que Deus continue usando grandemente. Pastor Raul, eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Porque Deus colocou junto comigo pessoas que têm a mesma visão que eu. Bênção. Às vezes algum não pensa igual, mas pelo menos respeito. Respeito, exatamente. Isso é muito bom, né? O irmão Lisandro, quantos anos está aí congregando junto com a gente? O irmão Anderson, mais de anos já também. Graças o a Senhor. Deus. Então eu tenho companheiros, irmãos, que eu vejo aqui os irmãos falando, a gente brinca, eles me chamam de bispo, e a gente, aquela interação que a gente tem. Mas eles me respeitam muito. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida dos obreiros dessa igreja. Muitos não vêm, fica tímido, né? Mas isso aqui também é uma forma de evangelização, irmão Anderson. Sim, com Quantas certeza. pessoas são alcançadas, né, pastor Raul? Sim, Quantas muito pessoas importante, são né? alcançadas através do Atos Podcast. Isso aí é bom, só pegar esse gancho aí que o pastor falou. Às vezes nós ficamos algumas semanas sem fazer o Atos e tudo, irmãos, mas nós estava fazendo também outros trabalhos da igreja e tudo, mas nós estamos firmes aí com o Atos também, nos ajuda a compartilhar esse trabalho, e quem sabe aí nós vamos conversar com o irmão André, e quem sabe não tem também um estudo novo, nós estamos pensando em algumas coisas diferentes para nós fazer no Atos aqui, e esse trabalho é um trabalho que vai continuar em nome de Jesus, porque nós vendo, né, pastor, nós vemos os frutos, vemos os resultados Sim. que isso aqui dá, o alcance que nós temos, e eu creio que Deus só tem a abençoar cada vez mais o Atos Podcast. Todos vocês que sempre estão aí toda segunda-feira, estão nos acompanhando, estão curtindo, que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês e nos ajude nesse trabalho também de divulgação, irmãos, compartilhando, quando a gente postar, que nós às vezes nós estamos
falta de pessoas técnicas aqui, né, Lisandro? Às vezes para ajudar, para fazer os cartazes de divulgação e tudo, mas nós estamos organizando e eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa através do Atos Podcast também. E lembrando também, viu, André? Quem sabe vamos amadurecer essa ideia aí, deixa Deus usar você, a gente tá melhorando, vai ser Glória a Deus. bênção de Deus. Todo você que ficou conosco até agora, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal lá e ativar o sininho, né, para receber as notificações, que quando tiver vídeo novo lá, você vai ser notificado. Quero aqui mandar um abraço aqui para todos os irmãos da AD Dynamis. Pastor John Heverton, que Deus abençoe. Um abraço nosso aí, né? Para todos lá do Ministério Dynamis. Se eu não me engano, a igreja fica ali na rua Ari Cremasco. Ali o Wilson Cremasco, né? Pela rua ali. Na rua da rodoviária ali. Isso. Igreja abençoada, ministério sério. Que Deus continue abençoando aquela igreja, Pastor John e todo ali o Ministério Dynamis, né? Glória a Deus. Enfim, todos os ministérios de Itapira, né, pastor? Né? Sim, todos os irmãos que às vezes sempre estão nos ajudando. O João Paulo lá da Aliança também, então sempre nos acompanhando. Tem a irmã Patrícia da Maravilha Pentecostal. Igreja Maravilha. Daniel Férez, que sempre está ligado no Atos também. Da família pode, em Cristo, né? É da família em Cristo. Os irmãos da Madureira também, que Deus possa abençoar. Glória todos os irmãos, né? Isso aqui é um trabalho em prol do reino, né, irmãos? Então você pode mandar comentário, pode mandar sugestão aí, que tudo que é para o crescimento do reino. Se quiser mandar dia de culto da igreja, ou alguma festividade que vai ter na sua igreja, congresso, pode mandar um projeto para a gente estar divulgando. Que a gente está divulgando aqui. Falar nisso, vem novidade aí da Assembleia de Deus Ágape Itapira. Estamos preparando aí um coral. Glória a Deus. E vamos ter aulas de música também. Sim. São novidades. E é bom, vai ser aí. aberto, né, pastor? Vai ser Sim. aberto para todas as pessoas. Isso é benção. A gente tem um sonho de formar um coral aqui na igreja, uma orquestra. Glória a Deus. Vai ser benção para a glória do Senhor tudo Jesus. para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, mais uma vez agradecer. E esse foi mais um Atos Podcast. Segunda-feira, sempre nós estamos aqui. Então, sempre que você puder, nos acompanhe aqui no Atos Podcast, que tem sido bênção de Deus. Um abraço, que a paz do Senhor possa ser com cada um de vocês. Esse foi mais um Atos Podcast. É o seu podcast cristão favorito. Que Deus abençoe a todos.